Olá pessoal, tudo bem? Espero que esteja bem com todos vocês por aí. Aqui novamente, Leonel, professor de informática aqui na Unicursos Campinas. Estamos aqui para mais uma dica sobre concursos. E hoje vamos aproveitar e vamos pegar uma dica de gráficos que caiu em uma prova aí num espaço curto de tempo já foi cobrado. Vamos lá então. A questão, eu tirei todas aquelas parafernálias que tem em questão, né? Que o Joãozinho queria fazer um gráfico, que não sei o que, vamos pegar o que importa. A questão falava o seguinte: a tabela a seguir, elaborada no Excel, apresenta o consumo de água, coluna B, em função da temperatura ambiente, coluna A. Então, aparecia essa seguinte tabela na questão, tá? E aí, a questão queria saber o seguinte: qual gráfico é cada um? A questão montava, era uma questão longa, a questão falava dessa tabela, falou que foram construídos dois gráficos e queria saber qual gráfico que era cada um desses dois. E aí a nossa ideia aqui então é falar qual é a diferença entre o gráfico de dispersão x e y e o gráfico de linhas, que visualmente parece que é o mesmo, certo? Então vamos entender qual é a diferença entre os dois. A diferença basicamente é o seguinte: o gráfico de dispersão XY, como o próprio nome diz, XY, eu estou fazendo um gráfico de função. E um gráfico de função eu vou fazer normalmente uma coluna em função da outra. Vamos observar alguns detalhes. Na nossa tabela tem uma linha que era 20 e 10. Quando eu olho, eu tenho 20 no eixo X e 100 no eixo Y. Tinha uma outra linha que era 28 e 180. Eu tenho 28 no eixo X e eu tenho 180 no eixo Y. E por fim, 32 e 250, 32 no eixo X e 250 no eixo Y. Então ele está fazendo o que aqui nesse gráfico para mim? Ele está pegando a função quanto que está consumindo de água de acordo com a temperatura. Então eu tenho um gráfico que está colocando uma coluna em função da outra. Então sempre que eu quero fazer uma coluna em função da outra, uma espécie de função matemática, eu vou usar o gráfico de dispersão XY. Enquanto o outro gráfico que tinha na questão era o gráfico de linhas. E note que ele coloca uma legenda para cada linha que tinha na tabela. Então eu tenho uma legenda para falar qual é a minha temperatura e uma legenda para falar qual é o consumo de água. Isso aqui é muito usado em eleição, né? Em eleição você tem lá os candidatos e aí você vai falar qual é a projeção desse candidato de porcentagem de votos de acordo com uma categoria que seria o tempo, tá? Então essa é a diferença entre os dois gráficos. Um é para função matemática, enquanto o outro é para fazer séries categorizadas. Muito obrigado e até a próxima dica. E aí pessoal, gostou da dica do professor? Olha, é o seguinte, você pode continuar estudando conosco aqui na Unicursos com um curso preparatório. Basta entrar em contato conosco via WhatsApp. Anota o número aí, 19 99792 2427. Você vai mandar uma mensagem para nós e nós explicaremos como funciona o nosso curso preparatório. Ah, e lembrando, você também participará e fará parte de uma lista de transmissão exclusiva em que você receberá notícias e dicas nessa lista VIP de transmissão aqui da Unicursos. Basta mandar uma mensagem para nós. Fico te aguardando. Valeu!